Eu e o John nos conhecemos online quando tínhamos 19 anos. Ele era um americano de família de classe média alta no Texas. Eu vi nele o meu bilhete dourado. Tínhamos grandes sonhos de ter muitos filhos. O que é isso, Leif? Pai! Muito bem! Eba! Bom trabalho! Bom trabalho. Eu queria muito que os meus filhos fossem os maiores e mais brilhantes. Eu não vou deixar os burros dominarem o mundo. Guerreiro mortal! Guerreiro mortal! Guerreiro mortal! Sempre me falavam que os Estados Unidos eram o inimigo. Mas desde que eu cheguei aqui, eu não quis sair. O John nunca ia nos deixar ficar nos Estados Unidos. Meu nome é Tânia Joia e eu era casada com um americano de mais alta patente do Estado Islâmico. Essa é a minha história. Eu nasci em 1983, no noroeste de Londres. Mas os meus pais são de origem bengali. Crescendo no Reino Unido, eu tinha um conflito de identidade. Não conseguia me identificar como bengali. Eu não tenho um passaporte de Bangladesh, eu mal falo a língua. Eu entendo que sou etnicamente bengali. Mas, mesmo quando criança, eu torcia o nariz para minha própria cultura. Se alguém me perguntasse o que eu queria ser, eu dizia, eu quero crescer para ser uma mulher inglesa. Elas são tão lindas, legais e livres e podem vestir o que quiserem. E eu sabia que, como uma menina muçulmana bengali, isso era fora de questão. Eu não fui criada como uma extremista. A religião era apenas uma forma de controlar as meninas em particular, para não ficarem muito ocidentalizadas. Na minha família, os valores ocidentais eram vistos como haram, o que significa proibido. Eu queria ser dançarina quando mais nova. Gostava muito de Boyz II Men. Eu era louca pela Madonna. Eu sempre me apresentava para minha família e cantava Like a Virgin. E todas as vezes eles caíam na risada e eu não sabia o que eu estava dizendo. Sendo a mais nova de 4 meninas, eu precisava estar no centro das atenções para não ser esquecida. Mas quando eu me tornei uma radical, eu joguei tudo pro ar. Minha família morava em Harrow. A minha mãe sempre trabalhava em buffets e o meu pai tinha muitos problemas para se manter em um emprego. E no meu bairro, eu convivia com racismo todos os dias. Nos anos 80 e 90, havia conflitos entre os skinheads e grupos asiáticos. No East End de Londres, o Partido Nacional Britânico abertamente racista vai para as O ruas. número de ataques raciais dobrou em um ano. Houve mais de 1.500 casos de assédio e abuso, principalmente direcionados a asiáticos. Os vizinhos quebravam nossas janelas. E sempre tinham cães pastores alemães que nos atacavam. Jogavam cocô no carro dos meus pais. Tratavam como se fôssemos alienígenas. Meus pais tiveram que chamar a polícia, mas nós sabíamos que eles não iam ajudar. Eu desenvolvi um medo de sair da minha casa. Quando estávamos no ensino médio, minha família e eu nos mudamos para o leste de Londres. Era uma comunidade de classe trabalhadora e as pessoas eram muito mais religiosas. Eram muito menos ocidentalizadas do que eu era. Se eu estivesse usando jeans, ou salto, ou maquiagem, só em ser feminina, eu seria a maior vergonha. Os garotos começaram a espalhar boatos horríveis sobre mim. Então, eu não tinha nenhum amigo. Fiquei tão deprimida e isolada que estava disposta a fazer qualquer coisa para melhorar a minha vida.
Setembro de 2001. Chego em casa da escola, eu vejo as notícias e vejo as imagens dos aviões se jogando nas Torres Gêmeas. Os Estados Unidos foram cometidos pelo que foi descrito como o pior ato de terrorismo que o mundo já viu. Um avião acabou de atingir o World Trade Center. Nós não temos ideia de quantas pessoas estavam a bordo ou qual o tamanho do dano causado. E tem mais um. Outro avião acabou de bater. Ai, meu Deus, outro avião acabou de bater e explodiu. Eu fiquei chocada, eu fiquei muito surpresa pelo que aconteceu, horrorizada. Eles começaram a dizer que a culpa foi de alguém chamado Osama Bin Laden, que eu nunca tinha ouvido falar. As pessoas estão dizendo que a organização de Osama Bin Laden é responsável pelo ataque de Os hoje. terroristas estão tentando enviar uma mensagem. Eles atacaram o maior marco da economia americana. Podemos chorar pelas pessoas que estão morrendo, mas em partes do mundo estão celebrando que os Estados Unidos estejam provando do próprio remédio. No dia seguinte, na minha aula de política, eu estava sentada ao lado de uma garota que eu admirava bastante. E disse, não foi terrível o que apareceu no jornal? E as Torres Gêmeas foram atacadas. E ela disse, isso é tão ruim assim? E eu fiquei chocada. Eu fiquei tipo, talvez ela não me entendeu tão bem. Então eu disse, não foi horrível? E ela disse, você não entendeu. Só vai lá pra minha casa depois da escola. E minha mãe vai te explicar o porquê disso não ser tão ruim. Eu fui na casa dela depois da escola e a mãe dela me disse quem era Osama Bin Laden. Ele era um guerreiro. Ele era o Robin Hood da comunidade muçulmana. Ele se privou de uma vida de luxo para estar na linha de frente. Era como uma história de conto de fadas e eu fui tomada por ela. E eu pensava, eu amo esse homem, ele é um herói. Hijra e Jihad, as grandes qualidades do livro de Alá. Eles me explicaram sobre o Jihad. Jihad interior é quando você luta contra um conflito na sua mente. O Jihad exterior é a Guerra Santa. Osama Bin Laden estava nos dizendo que é da obrigação de cada muçulmano, quando eles estão sendo atacados, atacar de volta. Deus atingiu a América no coração. Deus atingiu a América no coração. Com 17, 18 anos, ouvir tudo isso parecia muito atraente. Eu estava ouvindo que éramos vítimas. E eu já sabia disso, sentia isso. Eu me lembro de ouvir o presidente Bush falando sobre uma cruzada. Esta cruzada, esta guerra contra o terrorismo, é hora de vencermos definitivamente a primeira guerra do século XXI. Usar a palavra cruzada só confirmou a nossa crença de que é uma guerra contra o Islã. Lentamente eu parei de me vestir como ocidental e comecei a usar roupas mais culturais. Normalmente usava o hijab e vestia o jilbab, que são as roupas, e eu ia para a escola usando um niqab. Um dos garotos gritou e me disse, ei, esposa do Osama Bin Laden, e eu me virei e disse, meu sonho. Eu queria provar para os muçulmanos da minha escola que eu era uma nova pessoa. Eu não era mais aquela Tânia, abusada, divertida e colorida. Eu era uma mulher santa e correta que acreditava em Maomé e em Deus. Parecia que eu era invisível. E eu queria ser invisível. Eu não queria mais ser a Tânia. Ninguém sabia ou entendia o que estava acontecendo com o meu psicológico. Eu não tinha ninguém para explicar. Oi, você está sendo doutrinada. Minha radicalização, com certeza, foi um grande dane-se pro Reino Unido, por causa da rejeição que eu senti desde pequena. Eu fiquei muito intrigada com a ideia de um poder muçulmano, porque quando mais nova eu me sentia muito impotente e eu tinha um tipo de fome de poder.
Meus pais não estavam nada felizes. Me lembro da minha mãe dizendo: você tá jogando fora toda a sua ambição. Eu pensei: do que você tá falando? Eu tenho muita ambição, eu quero dominar o mundo. Não me diga que eu não sou ambiciosa. Meu pai costumava gritar comigo. Ele falava: eu vou te expulsar. E eu respondia: não vai nem precisar. Eu já vou sair, eu tô trabalhando pra isso. Eu não concordava com meu pai nem um pouco. Na verdade, eu odiava ele muito. E não gostava da minha mãe, porque ela sempre encobria todos os erros que meu pai cometia. Eu fiquei muito desesperada para deixar minha vida. Na cultura da minha família, as meninas não saem de casa a não ser que estejam casadas. E eu não me sentia nada pronta para me casar. Mas essa era a única saída para mim. Eu não ia permitir que meus pais arranjassem um casamento para mim. E eu pensava: sem chance, eu mesma vou escolher. Na escola, nós trocávamos revistas e materiais sobre o Islã. Nós sempre encontrávamos muitas informações sobre os abusos que o exército americano cometia estuprando mulheres no Iraque. Abu Ghraib, o exército americano, estava humilhando a população muçulmana. Isso me deixou irritada, deixou todo mundo irritado. Uma das revistas estava falando sobre John Walker Lindh. John Walker Lindh foi ao Oriente Médio para estudar o Islã, mas entrou para o Talibã. John Walker Lindh será acusado de conspirar para matar americanos. Meus amigos e eu gostávamos de John Walker Lindh porque ele era um convertido americano. Ele nos fascinou porque ele saiu de um lugar como os Estados Unidos para fazer parte do nosso mundo. Para nós, ele era tipo um herói. E eu pensava: uau, quem me dera se eu tivesse alguém como ele para me casar. Em 2002, eu estava em um protesto em Londres. Alguns homens muçulmanos estavam distribuindo folhetos. E nos folhetos estava o site de casamento muçulmano. Nem era namoro muçulmano. Você ia para lá procurar alguém para casar. Então, entrei no site e estava curiosa para ver o que encontraria. Havia homens muçulmanos de todo o mundo. Escrevi que era uma muçulmana sunita devota querendo viajar, que gostava de cozinhar, que era muito caseira, queria ter muitos filhos, que eu estava procurando um marido muçulmano muito devoto. Foi muito simples. Eu não coloquei fotos minhas. Muitas pessoas acham que é proibido ter fotos no Islã. E... bum! Eu recebi 600 mensagens. Um homem chamado Yahya me encontrou. Yahya é o equivalente árabe de John. Ele era um americano branco de classe média alta. Ele estava na Síria na época estudando árabe em Damasco. Ele tinha a mesma idade que eu, 19. E ele continuou me cercando. Ele me mandava mensagens e eu dizia: não, eu estou procurando alguém que seja mais experiente com a vida. E você ainda é jovem demais. E eu não entendia como e por que um americano de uma família de classe média alta estaria em Damasco. Mas eu também estava muito curiosa. Depois do 11 de setembro, eu assistia muitas propagandas da Al-Qaeda. Homens fortes e guerreiros, lutando uma guerra santa e cuidando das mulheres e protegendo elas. Eu me apaixonei e pensava: eu vou me casar e me mudar para o Oriente Médio e viver uma aventura. Eu achei que seria muito romântico, como em Aladdin. Vi no Yahya o meu bilhete dourado. Em 2014, eu estava investigando qualquer um que pudesse encontrar que fosse importante no ecossistema do Estado Islâmico. Eu conheci uma figura muito influente online na Austrália, Musa San Antonio. Musa fazia parte de um seleto grupo de jihadis fiéis ao Estado Islâmico que falavam inglês. Ele me disse:
Eu tenho um professor, o nome dele é Yahya. E Musa sugeriu que Yahya fazia parte das estruturas de liderança do próprio Estado Islâmico. Musa então me disse que Yahya era americano. Isso parecia algo que eu deveria estar investigando. Yahya tinha muitos pseudônimos e tinha apenas algumas migalhas do que ele deixava nesses nomes. Se você se chama de Abu Hassan, isso sugere que você tem um filho chamado Hassan. Se chama Yahya al-Barumi, esse nome Barumi sugere que você tem algo a ver com o Mediterrâneo. Ele escolheu nomes que eram idiosincráticos o suficiente para que, se houvesse alguém querendo o investigar, conseguiria encontrar. E essa pessoa acabou sendo eu. Yahya era um americano chamado John Georgelas. Quando pesquisei sobre John Georgelas, fui atrás do seu último endereço conhecido nos Estados Unidos, que era a casa de seus pais, em Dallas, Texas. Lindas casas habitadas por médicos, áreas de baixa criminalidade. Quando descobri que John vivia nesse lugar agradavelmente chato, fiquei chocado. O pai do John apareceu e falou um pouco comigo. Foi exatamente o tipo de tristeza que você esperaria de um pai que perdeu um filho. Ele disse que o filho dele tinha seguido o caminho errado várias vezes ao longo da vida. A família sempre o resgatou com dinheiro, uma casa e com apoio. Eles deram todas as chances para ele seguir um caminho melhor e ele escolheu o errado. John veio de uma família extremamente próspera. Seu avô era um herói de guerra no exército americano e o pai dele serviu na Força Aérea como médico. Eles são patriotas de verdade. Quando John decide se rebelar, ele procura pelos caminhos mais opostos ao patriotismo de sua família que ele consegue encontrar. Na época que ele vai para a faculdade, em 2001, os ataques de 11 de setembro aconteceram. John decide entrar em uma mesquita e se converter ao Islã. Eu posso escutar vocês. O resto do mundo ouve vocês. E as pessoas que derrubaram esses edifícios também vão nos ouvir em breve. Nos dias após o 11 de setembro, tivemos um momento de binarismo, onde você estaria do lado dos Estados Unidos ou do lado de Osama Bin Laden. Para alguém como John, se converter ao Islã é uma forma muito potente de se rebelar. Então, ele vende sua caminhonete e se muda para Damasco para estudar árabe clássico. Uma vez na Síria, ele entrou a fundo nos caminhos mais extremos do jihadismo global. O caminho para a radicalização, com certeza, não é algo exclusivo do Islã. Normalmente começa com um indivíduo que está vulnerável, perdido e procurando respostas. E se o grupo certo se aproximar com a história certa, eles vão convencer essa pessoa. A narrativa da Al-Qaeda de discriminação desleal contra a comunidade muçulmana, o Umar, foi sentida de forma muito forte. Eles se retratavam como uma comunidade sob ataque. A única forma de erradicar a humilhação e a apostasia que inundou a terra do Islã é com a jihad. A noção de jihad é muito controversa e, a propósito, não significa necessariamente lutar. Para a maioria dos muçulmanos, a ideia do grande jihad é algo que deveria ser sua luta pessoal para ser uma pessoa melhor. O menor jihad é usar armas em defesa, caso você esteja sob ataque. Muitos seguidores e apoiadores da Al-Qaeda se descrevem confortavelmente como jihadistas, porque eles se veem como defensores da sua comunidade. O texto religioso serve como algum tipo de validação dos atos deles, mas grupos como a Al-Qaeda não são muito sobre religião e sim sobre poder. John e eu trocávamos e-mails com muita frequência. Ele dizia para mim, minha arma não é a espada, minha arma é o teclado. Ele me disse que era muito bom em mexer com computadores e hackear.
No site de matrimônio muçulmano, a gente não podia dizer palavras como jihad, mas dávamos um jeito. Então, estava muito claro que nossos valores eram os mesmos. Jihad, filhos, morrer, paraíso. Eu pensei que ele seria a chave do paraíso para mim, porque ele era muito devoto. Mas ele não era daqueles caras conservadores e rígidos. Ele era engraçado e encantador. Pelas fotos, ele era fofo, muito bonito. O que eu gostava de verdade no John era que ele era um convertido. Cat Stevens tinha se convertido ao Islã, então todos nós olhamos pra ele, adoramos as suas músicas. E todas nós queríamos casar com um Cat Stevens. E o John foi a coisa mais próxima que eu consegui chegar de um Cat Stevens e queria mostrar isso pras minhas amigas. Que eu consegui. John e eu só conversamos online por cerca de 3 meses. Eu nem falei com ele ao telefone. Ele concordou em vir ao Reino Unido para conhecer a minha família. Ele veio jantar na casa do meu tio. Quando vi o John, eu não fiquei feliz. Ele parecia muito mal. Ele usava umas calças de linho e camisas frouxas. Os sapatos que ele usava estavam terríveis. Não era a foto bonita que ele me mandou por e-mail, onde parecia todo arrumado. Eu estava toda bonita, com o hijab e os jilbab chiques que a minha avó comprou para mim, em Dubai. É claro que o John não gostou disso. Ele queria que eu parecesse com uma boa esposa devota. Eu fiz uma sobremesa muito gostosa e ela tinha nozes, então ele disse: "Ah, eu não como comida que tenha nozes." E eu disse: "Bom, eu não gosto de paladar infantil, eu fiz isso pra você, então você vai comer." Eu me lembro de dizer à minha tia: "Eu não gostei dele." Mas eles aceitaram o John porque ele era um branco, americano de classe média alta. O pai dele era médico e minha mãe pensou: bom, se ela se meter em problemas, eles vão cuidar dela. Então eu só fiquei com a boca calada. 3 dias depois de nos conhecermos, fizemos a nossa cerimônia religiosa. Fizemos muito discretamente. Meu tio designou um imã para ser meu acompanhante. Os outros parentes que deveriam se apresentar como testemunhas não apareceram. E da família do John, ninguém viria, porque estavam tristes por ele ser muçulmano e tristes por ele se casar muito jovem. Eu só chorava de soluçar. John era um estranho e eu não me sentia atraída por ele. Mas, por séculos, as mulheres da minha cultura tiveram que fazer isso, casavam com homens que outras pessoas escolhiam e dava certo. Eu fui ensinada pela minha mãe que se apaixonar era perigoso. O amor vem depois do casamento. E isso leva anos. Então eu pensei que é assim que o mundo sempre foi, até o quê? Há 100 anos, quando o romance se tornou um fator. Então o John pisou no meu pé, de propósito. E eu disse: "O que você está fazendo?" E ele disse: "É o que fazem nos casamentos gregos. Os homens pisam no pé da mulher para dizer que ele está no controle." Esse foi meu casamento. Depois do casamento, John e eu nos mudamos para o Texas. Morávamos em um apartamento no norte de Dallas. Então fomos visitar os pais de John em Plano. E eu só ficava de queixo caído. Isso que era vida. Eu disse: eu nunca tinha visto um lugar tão lindo quanto aquele. Os pais do John tinham uma piscina enorme. Eu não sabia nadar. Então o John me ensinou a nadar. Isso foi muito fofo e ele era um ótimo nadador. E essa foi a primeira vez que eu vi o seu lado divertido. Eu achava adorável. Ele sempre andava de skate. E era bem fofo ver ele fazer isso. Eu amei o lado americano dele. Foi nisso que me apeguei a ele. Os pais do John, Tim e Martha, eram cristãos gregos ortodoxos. A mãe do John sempre foi legal e amorosa. Ela era mais amorosa do que minha própria mãe.
O pai do John era muito bem-sucedido. John sempre sentiu que ele não era o suficiente para o seu pai. Não era alto nem atlético o suficiente. Não era o próprio pai. Eles nunca quiseram discutir religião com a gente. Se o assunto religião fosse tocado, causaria uma briga. John e eu estávamos muito presos em um tipo de pensamento muito extremista. Estávamos muito isolados. Não íamos para as mesquitas porque achávamos que as mesquitas estavam cheias de espiões. Ficava a maior parte do tempo em casa. Eu não podia ver TV. Eu sempre usava roupas da moda por baixo das outras roupas, mas o John insistiu para eu não usar saltos. O John me pressionou muito para que eu mudasse o meu nome Tânia. Ele disse, você tem que ter um nome árabe e muçulmano. Então eu mudei o meu nome para Nadia. Depois que eu casei com o John, ele passou a ser responsável por mim. Se eu desobedecesse ele, estaria desobedecendo Deus. Porque as escrituras dizem, obedeça àqueles que têm autoridade sobre você. E nós acreditamos que só os homens têm essa autoridade. John se tornou meu semideus. Mas John e eu tínhamos grandes sonhos. Queríamos ter 7 filhos, um para conquistar cada continente. Nós dois acreditávamos que viver nossas vidas no caminho de Alá significava criar crianças militantes. Então eu fiquei grávida. Meu primeiro filho, Michael, nasceu no meu aniversário de 21 anos. Eu adorei que ele nasceu no meu aniversário. Eu sempre o incentivava. Você vai crescer e ser um soldado de Deus, e você vai ser um guerreiro. Naquela hora eu pensava que só estávamos fazendo bem para o mundo. Como você conciliava viver nos Estados Unidos, mas também odiar a América e apoiar a morte de americanos? Como muçulmanos extremistas, você não pode viver em nenhum país que seja considerado algum tipo de área de guerra, a menos que você tenha alguma razão legítima para isso, como você estar preso lá ou estar trabalhando para ter algum meio para você sair. Ou o terceiro é para atacar. Então, John e eu viemos para os Estados Unidos para que ele ganhasse dinheiro suficiente para voltarmos para a Síria. John conseguiu um emprego na Rackspace. Eles criavam sites para as empresas mais ricas do país. Ao mesmo tempo, John sempre falava de um site chamado Jihad Unspun. Esse site tinha toda a propaganda da Al-Qaeda. Ele vendia vídeos do Osama Bin Laden. E o John ficou fascinado. Ele adorou o site, então se aproximou e disse, se eu puder ajudar com algum trabalho técnico ou qualquer codificação, estarei feliz com isso. Os amigos do John e eu dissemos, não confie neles. Você não pode ter um site promovendo Mujahideen e Jihad e achar que é um site legítimo. Eu ficava tendo umas visões e sonhos de que ele iria para a prisão. E ele só achava que eu estava me preocupando sem razão. Abril de 2006, acordamos para orar. John me mostrou um vídeo. É uma música chamada Guraba. É uma canção muito bonita sobre os estranhos. É uma fala utilizada em uma escritura sonora dizendo que os crentes virão a este mundo e viverão como estranhos. Basicamente, animados e bem-aventurados são os estranhos. Logo depois de ouvir aquela música, foi quando a batida na porta chegou. Abram a porta! E disseram, abram a porta, é o FBI, levantem as mãos. Os agentes do FBI nos separaram. Eles revistaram tudo e fizeram uma baita bagunça, tentando achar evidências que poderiam incriminá-lo. Ele foi preso. Ele disse estar em casa depois do fim de semana. John foi preso por acessar ilegalmente e danificar uma conta controlada pelo Comitê Americano de Relações Públicas Israelenses, uma organização do lobby pró-Israel. John foi inicialmente condenado a 34 meses em uma prisão federal em Seagoville, Texas.
Ele passou muito tempo com um pequeno grupo de prisioneiros muçulmanos e com textos islâmicos. Eles não eram necessariamente textos jihadistas, mas também tinham as escrituras clássicas do Islã. Há uma tendência de assumir que os jihadistas não são do tipo intelectuais. Bom, eles são interessados em coisas contrárias a isso, como cortar a cabeça das pessoas e apontar armas para o alto. Mas os seus ideais eram profundamente intelectuais. Ele foi um cara que imergiu no Islã, que aprendeu o árabe clássico. Ele estava pensando no passado muçulmano e descobrindo quais eram as obrigações profundas dos muçulmanos no presente. Em princípio, entre as obrigações estavam criar um Estado muçulmano, o Califado. O califado é tipo a reconstituição da comunidade muçulmana como uma entidade política e religiosa. Para os apoiadores da Al-Qaeda, a ideia de que um califado poderia surgir era uma certeza, mas eles achavam que levaria centenas de anos, talvez milhares. Muçulmanos como John achavam que a maior expressão da religião seria reviver o califado agora. Não amanhã, não daqui a um ano, não quando a maioria dos muçulmanos concordarem com isso, mas agora. Enquanto John estava na prisão, eu estava morando em um apartamento que os pais dele pagavam. John estava tentando me fazer ir para a Nigéria, para ficar com os outros islamitas. E ele dizia que eu tinha que ir. E essa foi a primeira vez no nosso casamento que eu disse não. De jeito nenhum. Me distanciar do John me deu espaço para crescer. Eu consegui ter a minha televisão de tela plana, assistir TV aberta, ver coisas que ele queria afastar de mim. Eu consegui passar mais tempo lá fora e vi como as pessoas eram amigáveis. Eu ficava coberta e eu ficava péssima por estar coberta. E uma garota de short curto passou correndo dizendo oi pra gente e eu fiquei, o quê? Como assim? Ela acabou de dizer oi, que louco! Então todo mundo estava dizendo oi. Meu coração derreteu. Eu comecei a usar as minhas roupas normais na rua. Era algo que eu sentia que tinha que fazer, porque eu não gostava que as pessoas me vissem como uma ameaça. Porque gostava delas. Queria que meus vizinhos dissessem olá. Eu queria dizer olá pra eles, sem que pensem em algo negativo de mim. Eu teria tirado meu hijab, mas aí eu estaria indo longe demais pro John. Eu diria que aqueles foram os melhores 3 anos do meu casamento, dos 10 anos que ficamos juntos, porque... foi onde eu consegui crescer. E... botar os pés no chão. E comecei a pensar em mim. Hoje, eu posso informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos realizaram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda. Celebração patriótica espontânea pela morte do inimigo público número 1 fora da Casa Branca. Os Estados Unidos têm o corpo de Osama Bin Laden, o autor do 11 de setembro, o arquiteto da Al-Qaeda. Só pensem no que isso significa. Em maio de 2011, Osama Bin Laden foi morto. Você sabe sobre isso. Qual foi a sua reação? Bom, eu chorei o dia inteiro. Eu fiquei muito, muito triste. E eu fiquei irritada. E eu não fiquei chateada por ele estar morto. Eu fiquei mais chateada com as mentiras. Ele foi morto em terra, mas o jogaram de um navio. Eu não sei. Talvez todo mundo vá ficar chateado comigo, mas... não poderiam ter algum nível de respeito pelo morto? Ele não era como uma pessoa comum, sabe? O mínimo que poderiam ter feito era devolver o corpo dele para a família. E também falam besteira. A mesma coisa de quando qualquer um desses líderes jihadistas morre. Eles gritam como menininhas e se escondem atrás de suas mulheres e filhos. Isso é tudo estupidez. Esses caras não são covardes. Eles enfrentavam a morte todos os dias, durante 20 e poucos anos. Entrando e saindo da cadeia, sendo torturados e se preocupando com sua causa. E vão se esconder atrás da mulher e seus filhos? Não, eles não vão. Até mesmo o suicídio não é um ato covarde. Bom, é preciso coragem para se matar.
Mas é necessário coragem também para lutar uma guerra. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu posso sentir... Quando eu vou para minha vida muçulmana, quando você me pergunta como eu me sentia naquela época, eu só posso te dizer que a Nadia pensou. Mas agora sou eu. É diferente. São como duas pessoas diferentes. Porque eu não sou a mesma. O sistema de crenças de uma pessoa muda e essa pessoa é uma nova versão. Em 10 anos, quem sabe que versão eu vou ser então? Não é uma coisa ruim. Acho que isso é bom. Eu estou crescendo. Quando John saiu da prisão, sempre dizia que assim que ele saísse da condicional, estaríamos partindo imediatamente. Eu não queria partir. Eu estava grávida do meu 3º filho. Eu estava tão confortável na minha casa e só queria um ninho para os meus bebês. Não queria interromper a vida dos meus filhos. Mas eu dependia dele para cuidar de mim. E não conseguia arranjar um emprego. Eu nem me formei no colégio. E mesmo concordando com ele ou não, tinha que obedecer. O Egito era o lugar ideal para o John ir. A primavera de protestos árabes já conduziu à queda de ditadores na Tunísia, Egito e Líbia. Em apenas alguns meses, muita coisa mudou, com novos encontros, jornais e a força libertadora das redes sociais, deixando claro que o velho mundo árabe não poderia ser reinventado. O Egito, em 2011, era um lugar muito diferente. A Primavera Árabe aconteceu e John pensou que o Egito era o lugar onde os islamistas poderiam se reunir e tramar para descobrir uma forma de implementar um Estado Islâmico. Não havia governo no Egito por mais de um ano. Nos deu muita liberdade para só dizer o que pensávamos online. Você tem que entender que o Islã necessita de luta. Existe combate no Islã. Existe guerra. Nós acreditamos na guerra e acreditamos em uma política expansionista. John tinha um blog, onde ele traduziu todas as informações de qualquer material que ele tinha em mãos sobre os requisitos para estabelecer um califado. Isso chamou a atenção de todo tipo de muçulmano que também estavam procurando e se perguntavam por que não temos um Estado. Toda a terra que já foi conquistada por muçulmanos no passado, de acordo com o Alcorão, é considerada uma terra que precisa ser recuperada se ela foi tomada de nós. Não era como se todos soubessem imediatamente o que é um califado. E John pensou que o papel dele era educar as pessoas sobre essa obrigação de que, uma vez que um califado existe, você tem que ir até ele, você tem que garantir a sua lealdade a ele. Mais e mais os textos descreviam obrigações muito específicas de violência em defesa do Islã. E isso refletia a visão do Estado Islâmico. Quando o Estado Islâmico se desenvolveu no Iraque em meados dos anos 2000, foi um movimento que decidiu que a raiz da doutrina deles seria a mais violenta e intolerante possível. Para o Estado Islâmico, selvageria não era um meio para o fim, era o fim. O Estado Islâmico era mais violento, mais agressivo, mais aberto sobre as suas ambições e o que queriam fazer, que era simplesmente dominar territórios. Al-Qaeda, como uma organização militar abaixo do solo, era celular. Você tem um pequeno grupo da Al-Qaeda aqui, um pequeno grupo da Al-Qaeda lá. O Estado Islâmico foi um movimento de massa. Foi tipo, precisamos que todos os muçulmanos se unam. Todos venham para uma parte específica de terra. Eles não querem ser uma força delta secreta em cavernas. Eles querem todas as condições para construir um Estado. Durante o tempo em que John e Tânia estavam no Egito, o Estado Islâmico ainda não tinha dito: nós somos o califado.
Eles ainda estavam tentando expandir seus territórios. Mas parecia cada vez mais o que o John especificamente estava esperando e dizendo a seus seguidores para procurarem, para que pudessem apoiá-lo quando chegasse. Ok, lê pra mamãe. As pessoas têm muitas perguntas sobre Marte. Eu não conseguia conversar muito online. Estava sempre ocupada com cozinha, limpeza, crianças, ensino em casa. E nesse momento, John e eu tínhamos 3 filhos. Todos meninos. Tic. Muito bom, muito bom. Eba! Ê! Coloca ele mais perto de você. O que isso diz? Cachorro. É Calbi. Quando nós chegamos ao Egito, morávamos em um condomínio que era muito chique. A gente não conseguia pagar, mas tentamos. Eu amo decoração de interiores. Eu tinha lustres feitos à mão no estilo árabe. Eu tinha um sofá que foi feito sob medida. Eu tinha me esforçado muito para montar a minha casa e deixar ela bem bonita. A profissão do John era tradutor do governo do Catar, e era assim que pagávamos as contas. Ele também ensinava em uma escola particular americana. Mas eu não conseguia colocar meus filhos na escola, porque as escolas particulares são muito caras. Então tive que ensinar em casa. Essa também foi a minha forma de evitar que eles se misturassem com crianças não muçulmanas. O John e eu tínhamos muito medo do que os nossos filhos aprenderiam com eles. Onde está a cor Mavros? Mavros. Onde está Mavros? Aqui. Mavros, bom menino. Onde está Café? Aqui. Eu queria muito que os meus filhos fossem os melhores e mais brilhantes. Aqui. Isso! Eu ficava ok, nós temos muita competição. Temos chineses e americanos. Vocês têm que superar nossos inimigos. Por isso, eu dei uma baita ênfase em aprender a ler. Lê essa palavra. O quê? E o que significa? Leia ela. Assad. Ok, muito bom, muito bom. Me certifiquei de que o Michael aprendesse a ler com uns 3 anos. Com Leif, eu descobri que tinha um programa chamado Seu Bebê Pode Ler. Alguns DVDs e umas cartinhas 2 horas por dia. Pronto? Sim. Olha. Flamingo. Não sei. Deus. O Leif aprendeu a ler aos 9 meses. Alá. Alá. Escreve em árabe. As pessoas sempre me perguntavam o que te leva a fazer isso. E eu dizia, eu não vou deixar os burros dominarem o mundo. Eles têm que ser super inteligentes. Eles têm que ser os mais inteligentes. Guerreiro mortal. Guerreiro mortal. Guerreiro mortal. Guerreiro mortal. Guerreiro mortal. Guerreiro mortal. Lutar. Todo mundo me elogiou por ser uma boa mãe e me dedicar ao aprendizado deles. E eu sempre pensava, tipo, uau, é um sucesso, eu posso transformar bebês em gênios. A educação deles foi muito importante para mim, mas era como uma faca de 2 gumes. Só de ver como eles eram incrivelmente inteligentes, me fez perceber, John, eu quero muito que eles façam faculdade. Em vez de destruir a sociedade, eu realmente quero que eles contribuam para o mundo. Eles tinham tanto potencial. Mas o John não aceitava. Ele falava, não. Eles não precisam de educação ocidental. Eles não precisam de universidade. Eles precisam de uma educação islâmica. John levou o Michael para o deserto com os seus amigos. Eles iam caçar pardais e outras coisas. O Michael não gostou porque ele amava animais e achou que era muito triste atirar em pássaros e coisas assim. O pai dele nunca o ensinou a andar de bicicleta. Ele não o ensinou a pegar uma bola, mas ele o ensinou a usar uma arma. Então, uma vez, o Michael entrou em casa com uma granada.
E eu nunca tinha visto uma na minha vida. Eu nunca vi uma granada e ele tava bem na minha frente. É o meu filho de 7 anos que tá segurando. E peguei uma faca de cozinha e apontei pro John e eu vou. Um dia eu vou te esfaquear. Eu odeio o que você tá fazendo. Você tá expondo nossos filhos. Eu tava tão chateada. Eu falava, vocês são homens adultos, mas vocês são idiotas. Eu tava cansada, não queria viver ao extremo. Eu fiquei cansada dessa vida de jihad. Eu queria muito só viver em um contexto familiar, confortável e estável. Mas o John tinha outros planos. Facilmente, o resultado mais desastroso da Primavera Árabe foi a tentativa de revolta contra Bashar al-Assad na Síria. Protestos pacíficos na Síria se tornam violentos enquanto grupos rebeldes lutam para derrubar um dos últimos ditadores restantes do Oriente Médio. Em 2013, a Síria era um completo pandemônio. Ela foi destruída pela guerra civil. O governo sírio ainda estava cometendo crimes horríveis. Houve violência de norte a sul. As imagens são devastadoras. Muitas das vítimas são crianças e até bebês. Quando a Revolução Síria se tornou violenta demais, criou um espaço enorme para grupos jihadistas operarem. Um dos maiores responsáveis foi o Estado Islâmico do Iraque e Síria. Em 2013, o Estado Islâmico estava controlando grandes partes do território, principalmente no norte do Iraque. O Estado Islâmico expandiu para a Síria porque a Síria era um território sem lei. Da sua casa, no Egito, John viu que cada vez mais era para a Síria que sua vida o estava levando. E, até algum ponto, a Tânia e as crianças estavam se tornando um estorvo. E o que ele realmente precisava era ir lutar. John estava me pressionando para ir para a Síria. Eu não queria levar meus filhos para uma zona de guerra. Qual o sentido? Seja lá o que eu sonhei quando eu era mais nova, eram apenas sonhos. E eu cresci. Eu lia histórias sobre mães que perderam seus filhos. Eu sabia que, em algum momento, meus filhos seriam pressionados para se tornar soldados infantis, para lutar na Síria. E eu sabia que não aguentaria isso. Eu sofreria, eu sei que sofreria. Mas o John queria ir para a Síria. Então eu me instalei na Turquia. Eu estava pensando que íamos viver em Istambul. Mas em vez disso, nós fomos para Gaziantep. Eu não fazia ideia de onde era Gaziantep. Nós ficamos um dia inteiro tentando encontrar um lugar para ficar. Os hotéis estavam lotados. Os preços tinham disparado tão rápido que não tínhamos dinheiro para alugar uma casa. O único lugar que achamos era esse albergue de refugiados. Eram 2 da manhã. Estávamos na rua com toda a nossa bagagem. Um ônibus chegou e deixou alguns sírios no albergue. E o John foi para lá, para tentar falar com o motorista. Ele se aproximou e disse: ele conhece um lugar pra gente ir, é algo temporário. Então nós entramos no ônibus. Meus filhos estavam comigo, nos cobrimos na parte de trás e dormimos. Quando o sol começou a nascer, eu acordei. E então vi uma placa escrito "Bem-vindo à Síria". Eu fiquei em pânico. Eu estava tendo um colapso, fazendo uma cena e chorando. E o John disse: fica quieta, mulher. Ele disse: o que eu deveria fazer? Não encontramos um lugar para ficar. Eu juro que vão ser só 2 semanas. E eu disse: ok, é algo temporário, São só alguns dias. Assim que atravessamos a fronteira, o John foi questionado pela milícia que estava responsável pela cidade. Uma conversa de 10 minutos interrogando o John. Quem é você? O que você sabe? E o John disse: eu conheço o Sheikh.
Eles ligaram para ele e o Sheik disse: cuidem bem dele. Cuidem bem do Yahya e da sua família. Sua vida não deve ser colocada na linha de frente. Ele é importante demais para estar lutando. Então eles sabiam que podiam confiar no John. O primeiro lugar que nos levaram foi para uma casa em Azaz. Essa casa pertenceu a um general que foi atacado. As janelas foram quebradas, a caixa d'água foi atingida, então não havia água lá. Era assustador. Eu me senti como um fantasma andando na casa de alguém. Nós fomos para o telhado da casa e dava para ver a cidade inteira. Tinha uma colina onde aconteciam as execuções. Eu não vi nenhuma execução. Eu estava grávida, eu não queria sair de casa. Então, basicamente, eu fiquei em casa chorando. Havia 4 facções diferentes que sempre lutavam pelo poder sobre a área de Azaz. Acontecia todos os dias. Uma sirene tocava, o que significa que todos tinham que correr para casa, porque teria algum embate. Fiquem em casa, não se aproximem das janelas. As crianças e eu ficamos muito doentes na Síria. Não tínhamos água corrente, não tínhamos comida. A gente só cozinhava o que encontrava. A gente estava sempre vomitando. Todos tivemos infecções urinárias. A eletricidade vivia caindo. Eu estava grávida de 6 meses. E estava sempre desidratada de vomitar por estar grávida. O cara que levava água pra gente, ele pegava o Michael em uma motocicleta e levava ele para a base militar. Ele deveria estar ensinando religião para ele. Eles a chamam de Akida, o credo. Coisa que eles achavam que era necessário ensinar para as crianças é como a música é maligna. O que me enfurecia. E então o John dizia: bom, pelo menos ele tem algo para fazer durante o dia. Porque o que ele vai fazer? Ver você chorar o dia todo? Eu estava desesperada para ir embora. A cada dia eu esperava as notícias para ir embora. Em 2 semanas eu falei: John, você disse que isso aqui era temporário, vamos embora. O John disse: eu sei, mas as pessoas aqui querem que eu fique. E eu não posso dizer não. Eu tenho habilidade com TI, tenho habilidade em inglês, sou um acadêmico islâmico e a maioria dos acadêmicos fugiu. Eles estão me pedindo para ficar, eu não posso deixá-los. Eu comecei a implorar para a gente partir e ele disse que não. Então, eu fiquei brava com ele. Eu disse para ele se ferrar. Então ele disse para eu ir me ferrar. E eu disse: então tá dizendo que eu posso ir embora sem você? E ele disse: sim, só saia daqui. Eu liguei para a mãe do John e eu disse: por favor, nos ajude a fugir. Ligue para as autoridades, diga a eles o que o John fez e que eu tenho muito medo de que os meus filhos sejam criados para serem terroristas ou que eles morram. As autoridades americanas disseram que eles não poderiam me resgatar na Síria. Eles disseram que eu teria que chegar sozinha na Turquia. E uma vez na Turquia, eles me disseram que eu teria que ir para o Reino Unido e depois me dariam um visto provisório de 2 semanas. E nessas semanas eu teria que ir para os Estados Unidos e caso eu não fosse, então não teria mais permissão de voltar para o país, porque eles queriam pegar todas as informações que eu tinha enquanto estavam frescas na minha mente. Eu aceitei colaborar com as autoridades. Como você foi de um dia viver com o John e saber o que ele estava fazendo, ouvir sobre as decapitações para me deixa voltar para os Estados Unidos, agora eu quero colaborar? Isso não levou um dia. Foram anos dizendo para ele colaborar. Então, bom, desde 2009 eu ficava dizendo: John, trabalhe logo pro FBI. Sabe? Porque eu não acreditava muito. É como se eu só me envolvia porque eu não tinha saída. Eu não queria ter que destruir a minha família. Eu não queria ter perdido o meu marido. E isso não foi por amor. Foi porque precisava de um pai para os meus filhos. E não consigo imaginar a minha vida sem... A minha situação agora não é boa. Como mãe solo.
É terrível, sabe? Eu não queria que fosse assim. O John não se surpreendeu com as minhas ações. Tudo o que ele disse foi: não tem como eu te levar para o aeroporto turco, porque você me denunciou. E eu tenho certeza de que vão ter pessoas lá esperando para me prender. E eu falei: você vai deixar eu e seus filhos viajarem por um país que não conhecemos na Turquia sozinhos? Ele disse sim. Era um dia quente de setembro. Nós saímos às 8 da manhã. Eu só peguei os meus filhos, peguei as bolsas que tínhamos, esqueci garrafas de água. John achava que eu tinha pegado, eu achei que ele tinha pegado, o que era um erro de iniciante, porque estava muito quente. Entramos em uma van. Levamos 4 horas para chegar na fronteira. Toda a estrada estava fechada. Mas havia vários refugiados sírios sentados em círculos e tinha uma cerca de arame. Nos disseram: você só tem que correr. Há um furo cortado no arame farpado. Então nós corremos. Nós corremos até a cerca. E depois uma pessoa por vez passava pelo arame farpado. Eu estava tentando passar os meus filhos e as bolsas pelo buraco. Atiraram na gente. Vimos balas atingindo o chão e voando. Finalmente, eu e as crianças conseguimos passar do arame farpado. O John apareceu do outro lado. Havia um caminhão de tráfico humano. O John pagou $200 e disse: leva eles para a rodoviária. Então nós subimos nesse caminhão. Eu vi o John dar a volta, correr de volta para a cerca. E ele atravessou para o outro lado, para o que ele pensava ser a liberdade. E eu o vi correr e não acenar, ou dizer adeus, ou nos dar um beijo de adeus. Eu fiquei: você realmente está feliz? E se alguma coisa foi partida, foi o meu coração. Os pais do John tinham comprado as passagens de avião para viajarmos de Gaziantep para Istambul. Tínhamos um quarto reservado no Hotel Radisson. E estávamos doentes. Todos nós começamos a vomitar sem parar. Eu estava com tanta dor que eu pensei que estava tendo um aborto espontâneo. O hotel teve que chamar uma ambulância e eu tive que ir para a emergência. E tiveram que me colocar no soro porque disseram que eu estava perigosamente desidratada. E os meus filhos estavam em um quarto de hotel sem mim. Eu liguei para os pais do John, Tim e Martha, e eu estava chorando. E o Tim estava chorando e disse... Ele disse: o que você quer que eu faça? Eu não posso te ajudar daqui. E disse: tudo que eu quero. Você é médico, só me diga que eu vou ficar bem. Porque eu estava muito assustada e a dor era insuportável. Mas conseguimos sair. Quando voltamos para os Estados Unidos, nós moramos com os pais do John no Texas. Dei à luz a Diane, meu mais novo. Foi muito difícil para os meus filhos quando chegaram nos Estados Unidos. O Michael estava muito preocupado por não sermos mais muçulmanos agora. Estávamos sob pressão. Foi voluntário, mas também pela pressão por viver com os pais do John agora, para não sermos muçulmanos. Eu já estava perdendo a minha religião.
Mas o que eles lutavam para entender é que isso não é algo que se muda de um dia para o outro. 1 ou 2 dias depois de me acostumar com o fuso, eu já comecei a falar e a reportar para as autoridades. Eu revelei tudo que eu podia me lembrar. Cada detalhe, cada pessoa que conheci e que estava com o John. Eu estava muito disposta em ser útil e ajudar porque queria fazer algo para compensar. Bom, o passado e assim, eu nunca fui coagida nenhuma vez. E sempre deixaram claro, bom, você não é obrigada. Que fique claro que isso é voluntário. E eu disse, sim, claro, sei disso. Depois disso, eu comecei a trabalhar infiltrada. Eu só falei, eu preciso de um emprego e eu não tenho uma formação universitária. Tudo que eu tenho é o meu conhecimento sobre extremismo e isso. Eu comecei a conversar com os jihadistas para obter informações e passá-las para as autoridades. Eu gravava todas as conversas. Eles me grampeavam e eu fazia o que eles pediam, tipo, eles diziam, pergunte isso aqui, fale dessa forma. E eu fazia o melhor que podia. Foram coisas que eu fiz por conta própria, mas virou meu emprego. Eu devia a esse país e foi assim que eu consegui ajudar. Naquela época. O John estava se esforçando para ter certeza que eu e as crianças estávamos bem. O John queria ver as crianças por vídeo e elas queriam ver ele, então eu deixei. Enquanto gravava o que estava no fundo e, sabe, pegando o máximo de informações que eu podia. Eu ficava pedindo muito para que ele não lutasse. Eu falava, por favor, faça o que quiser, mas não brigue. Me promete que você não vai lutar. Houve algum momento em que você sentiu medo de ser acusada por cometer algum crime? Não. Porque eu nunca... Eu já cometi algum crime? Eu não entrei para o Estado Islâmico. Eu não cometi nenhuma violência. Eu não decapitei ninguém. Eu não estava vigiando nada. Meu crime foi ser uma idiota e me casar muito jovem e participar de uma péssima ideia. Esse foi o meu erro. Mas não é um crime. Para muitas mulheres que viajam em apoio ao Estado Islâmico, o que ouvimos frequentemente é: eu não entrei em combate, não cometi nenhum ato de violência. O que é importante lembrar é que a organização Estado Islâmico se beneficia de todo tipo de função. E muitas mulheres que participavam eram de fato muita ajuda para que os soldados saíssem e cometessem atos de violência. Nesse período de 2013, quando os estados perceberam que os indivíduos estavam viajando para entrar no Estado Islâmico, foi um baita dilema, porque não era ilegal ir para a Síria ou para o Iraque. E esse ato por si só não tem nenhuma penalidade criminal. Então nós temos uma questão aqui, não só em termos legais, mas em termos de moral e ética. O que constitui fazer parte do Estado Islâmico? O que constitui permitir o tipo de brutalidade que eles exerciam na sua população? No entanto, em alguns anos, houve um grande esforço. Os Estados Unidos com certeza lançaram esse esforço para adotar leis que tornam ilegal viajar para participar do Estado Islâmico. Na época, todos estavam confusos do motivo de alguém ir para a Síria. Por que as pessoas se juntavam ao Estado Islâmico? Tânia era conservadora antes de conhecer John. E ela era conservadora em um meio onde não foi exigido dela. Ela escolheu ser assim. E depois ela trocou isso pela América. Já John veio do dinheiro, veio do privilégio. E ele tinha tudo e trocou por nada. Após a partida de sua esposa e família, John, de repente, estava livre. Ok.
Agora eu tô na Síria. Eu tô aqui há cerca de 4 meses e eu cheguei aqui pois eu queria ajudar e vi uma situação que estava muito ruim e eu decidi que era hora de tomar alguma atitude em vez de apenas ficar falando sobre isso. Muito rapidamente, John pega armas, luta e fica gravemente ferido por um tempo. O John escreveu para me dizer que foi atingido por um ataque de foguetes e tinha estilhaços por toda a sua coluna. E eu disse, você disse que não lutaria. E ele disse, bom, você sabe primeiro que é meu dever e todos têm que fazer isso. E eu só tô fazendo o que os meus antepassados fizeram. O John, na sua perspectiva, estava seguindo os passos do seu avô, que lutou na Segunda Guerra, e os passos do seu pai, que era coronel da Força Aérea, e o John era comandante, e ele me disse que tinha orgulho disso. Em um dado momento, ele foi pego por inimigos do Estado Islâmico. Ele passou meses na prisão. Eventualmente, ele foi solto. Neste momento, ele percebeu que o único lugar em que realmente estaria seguro seria no território do Estado Islâmico. Então, ele entrou em um caminhão e foi para a capital, de fato, do Estado Islâmico, Raqqa. Assim que John chegou em Raqqa, o Estado Islâmico já tinha se declarado um califado. Militares islamistas no Iraque declararam o Estado Islâmico inteiro como um novo califado sob seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Que a paz esteja com vocês. Baghdadi se graduou de mensageiro do Estado Islâmico para líder do Estado Islâmico. Eu fui apontado como líder. Então me obedeçam, enquanto eu obedecer Deus em vocês. Quando Baghdadi se levantou e disse, eu sou o califa, ele estava dizendo que era o líder de todos os muçulmanos do mundo e todos tinham que prestar fidelidade. Então, olha, esse novo vídeo que temos do Estado Islâmico é um pouco incomum. A criação de um califado islâmico. Abu Bakr al-Baghdadi. Grupo terrorista Estado Islâmico. Hoje anunciaram um novo nome, o Estado Islâmico. Querem ser conhecidos como um califado agora. Foi um grande sucesso de propaganda. O Estado Islâmico sabia exatamente o que estava fazendo. Não havia um canal de televisão no planeta que não estivesse reportando em detalhes o que aconteceu naquele dia. A mensagem era, estamos aqui, vamos ficar. Este é o nosso governante, faça parte do califado. As nossas fontes confirmam que é de verdade o que Abu Bakr al-Baghdadi... Eu me lembro de estar na cozinha e ouvir no noticiário que o Estado Islâmico finalmente declarou um califado. No momento, para mim, foi chocante. Eu tinha acabado de deixar o Islã, parei de rezar no dia que parti. Joguei meu hijab fora e era feliz por não ser muçulmana. Mas quando isso aconteceu, eu pensei, cara, Deus me odeia porque se existe um Alá, e é isso que eu queria há muito tempo, então eu virei as costas para ele. Foi muito chocante. Eu não gostei porque o John podia me dizer, eu te disse. Eu não queria ter que ouvir isso, mas parecia que sim. E era horrível. Após a declaração do califado, o Estado Islâmico entrou em outro nível. Quando o Estado Islâmico chega a uma cidade, ele vem com uma bandeira preta e anunciam a lei e a ordem. Eles impõem formas de se vestir, obrigação forçada de orações. Havia uma lista de crimes que normalmente têm punições corporais, incluindo execução, crucificação, castigos que, para a maior parte do resto do mundo, incluindo a grande maioria dos muçulmanos, são profundamente dispensáveis. Eles dizimam comunidades inteiras dos assim chamados cidadãos. Para muitas pessoas que viveram sob o regime brutal do Estado Islâmico, não é bem uma escolha se você se junta ao Estado Islâmico ou não. Você nunca vai ter muitas escolhas para onde ir. E vale a pena destacar que mais muçulmanos morreram por ações do Estado Islâmico do que qualquer outra comunidade. Vamos continuar a cortar os pescoços do seu povo.
O Estado Islâmico estava criando vídeos destacando a violência, é claro, mas havia outros vídeos que mostravam quão bonito era esse Estado Islâmico. Como era um lugar super familiar. Você pode viver uma vida não só totalmente islâmica, mas uma vida feliz. Alguma coisa na narrativa deles era muito atrativa. Houve um fluxo sem precedentes de soldados estrangeiros para se juntar ao Estado Islâmico. Estimamos que sejam uns 20 mil. Ou você está conosco, ou você está com os terroristas. As algumas centenas de americanos que fizeram parte do Estado Islâmico, John pode ter sido mais influente como propagandista e sendo quem chegou mais alto nas estruturas de liderança do próprio Estado Islâmico. Em um dos vídeos do Estado Islâmico, você pode ver John Georgelas. E nós o elevamos através da nossa obediência a ele. John realmente estava tentando mostrar ao mundo que havia uma civilização completa onde todos os aspectos seriam totalmente islâmicos. Aproveita o que é bom e proíbe o que é mal e acredita em Allah. John escreveu em nome do Estado Islâmico no principal material de propaganda do Estado Islâmico, a revista Dabiq, que publicou mais de uma dúzia de artigos. Ele escreveu um artigo intitulado Por que te odiamos e por que lutamos com você? Este artigo diz, basicamente, nós existimos porque o Islã exige que nós existamos. Nós fazemos essas coisas porque o Islã exige que façamos. Poucas pessoas, na verdade, pensam que o Estado Islâmico tem a razão, mas aqueles que pensam foram convencidos de alguma forma e tem pessoas como John que convencem. Mas John Georgelas ficou sombrio. Não se comunicava, até onde eu sei, com ninguém de fora do Estado Islâmico até o final de 2016. Bem na época que eu publiquei o artigo sobre o John. O foco da matéria que Wood fez para a revista Atlantic deste mês é sobre um membro do Estado Islâmico conhecido como Yahya o Americano. Falamos com Dona Joya, que é britânica. Dona Joya se casou com um dos maiores comandantes do chamado Estado Islâmico. Dona Joya acompanhou o marido, um jihad americano, ao Egito, Turquia e Síria. Quando Graeme Wood publicou o artigo, eu comecei a dar entrevistas a jornalistas. Eu sinto que eu devia uma explicação ao público americano. Por que alguém deveria acreditar em você? Bom, essa é a sua jornada. O seu dia a dia. Eu falei em público porque eu sinto que eu tenho que compensar pelos erros que eu cometi. Eu sou ex-extremista, mas entendo os pensamentos deles. Você ainda ama o seu ex-marido? Todos têm um lado bom, todos têm um lado ruim. Sabe, eu temo que esses terroristas do Estado Islâmico não tenham um lado bom. E é por isso que nós vamos terminar nossa Onde entrevista. está o seu ex-marido agora? Eu não sei onde ele está ou o que aconteceu com ele desde então. Depois que eu comecei a falar com a imprensa, o John cortou todo o contato comigo. No último e-mail que eu recebi do John, ele queria que eu passasse essa mensagem aos meninos quando fossem mais velhos. Você poderia ler essa carta? Eu não vejo isso tem anos, então deixa eu ler na minha cabeça primeiro. Claro. Isso só me faz, revirar os olhos de vergonha. Eu dediquei minha vida a buscar a verdade. Eu passei inúmeras horas e muitas noites sem dormir, pesquisando milhares de livros antigos. Experimentei mais dessa vida do que a maioria dos homens que viveram para ser avós. Isso é ele se gabando de novo. Eu encontrei a verdade, primeiro no Islã e segundo em praticar o jihad pela causa de Allah. Eu nunca senti tanta honra e glória antes de chegar às terras do Estado Islâmico e me tornar um mujahid na sua hierarquia. Eu amo todos vocês e espero ver vocês novamente nessa vida. Mas o verdadeiro momento de êxtase será quando nos reunirmos em Jannah, ou Jahannam. Seu pai, Abu Hassan. Yahya ibn Sharaf ibn Ata ibn al-Harith al-Huwairithi al-Bahrumi. Ai, coitadinho. Eu nunca li isso pra eles. Eu não vou dar isso pra eles. Isso é
Sabe, ele tá dizendo pra eles praticarem o jihad. Você acha que o John está vivo? Não sei. Eu realmente não sei. Se o John fosse capturado, você acha que ele deveria ir para a prisão? Ah, sim, claro, ele vai ter que ser julgado. Se ele for capturado e for ao tribunal, e se eu tivesse que ser testemunha, eu faria o que tivesse que fazer. Por mais difícil que seja, eu faria isso. E por que seria difícil? É estranho. Eu seria testemunha contra alguém que diz me amar e amar meus filhos. E não há muitas pessoas nesse mundo que amem a mim e meus filhos. Então, seria muito difícil. Eu sinto que ele ainda gosta de mim. É muito difícil. Então, eu não quero chorar. Nesses 10 anos, ele foi meu mestre. E ele foi o meu melhor amigo. E pai dos meus filhos. E meu professor. Eu compartilhei seu legado. Durante o tempo em que John ficou escondido, o Estado Islâmico estava sendo expulso do seu território. Pessoas de sua patente estavam sendo atacadas constantemente por ataques de drone. E então, em 2019, o Estado Islâmico foi totalmente derrotado em seu território principal. Pode ser o caso de John ter sido obliterado por ataque de drones. Pode ser possível que, de alguma forma, ele sobreviveu e que está vivo até hoje. Nós não sabemos ainda. Tânia, me diga, onde estamos agora? Estamos aqui na minha casa, no Texas. Nós moramos aqui há 7 anos e meio. Acho que agora eu tô bem americanizada. Eu tô totalmente americanizada. Nem acredito que isso foi há menos de 10 anos. Porque parece uma outra vida. Parece minha vida passada. Você não vai me pegar! Ei, meninos! Eu vou te pegar. Qual de vocês quer crescer e ser presidente? Eu! Qual presidente você quer ser igual? Eu quero ser como George Washington. Ah, você sabia que Amharic significa presidente George em árabe? Corey, eu acabei de pegar você. Eu criei os meus filhos com os pais do John. No início foi difícil para mim compartilhar as crianças e não controlar todos os aspectos de como eu queria que eles fossem criados. O pai do John, Tim, faz tudo da parte financeira. Ele deveria estar aposentado, mas ele ainda trabalha como médico para manter as crianças. Eles tiveram que sacrificar muito das suas vidas. Mas a Marta ela tá sempre muito feliz com isso. Ela é uma avó muito amorosa. E todos os netos adoram o seu Yahya. Eu gosto que eles estão em um ambiente amoroso. Isso é tão importante. Eu estaria em um abrigo de sem-teto e meus filhos estariam em lares adotivos, sem o Tim e a Marta. Os meus filhos estão bem. Não é perfeito, mas eles têm uma vida bonita. Os seus filhos agora perguntam sobre o pai? Eles já não me perguntam muito mais sobre o pai. Você é muito rápido! Meus 2 filhos mais novos, quando brincam, um finge ser o pai e o outro brinca de ser o filho.
Deus, ele caiu! Tá com você! E eles sempre jogam. Como é que seria ter um pai? Eu não sei como preencher esse vazio. E eu acho que eu não posso. O Michael agora tem 16 e passa por fases de aprender uma ideologia e depois adotar ela e conhecer suas falhas e seguir em frente. E ele sempre quer ser o extremo em tudo. 17 foi a idade que o John se converteu ao Islã. 17, 18 foi quando eu me radicalizei. O Michael tem a tendência de encontrar esses youtubers que pensam de forma muito radical. Ele é atraído para essas vozes. Quando eu voltei para os Estados Unidos, eu sofri bullying na escola. Sabe, ser o rejeitado, ser o garoto que todos pensavam que era um terrorista. Houve pessoas que me disseram que eu era uma pessoa ruim por eu ser muçulmano. Eu acredito que o que é o certo e o que é o errado importa muito. O meu pai, ele sempre foi alguém que sabia o que era certo e o que era errado. Ele sempre teve uma boa alma. De muitas formas, eu e o Michael somos muito semelhantes. Eu sou totalmente aquele tipo de pessoa que ou eu sou um extremo ou outro. E eu cometo grandes erros. Pelo menos agora, eu não vou deixar que os erros dos outros sejam os meus erros. É melhor cometer meus próprios erros. Acho que eu sou uma pessoa radical, mas eu nunca mais vou ser uma escrava radical de Allah. Nunca mais. Eu estou compartilhando a minha história para evitar que outras pessoas sejam atraídas para cultos e ideologias extremas. Se não entendermos o problema, então será difícil curar. O que diria que está procurando agora? Uma vida normal. Eu quero uma vida normal.